Para colocar o microfone no silencioso, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Casa União Espírita Maria Eulália. Essa é a nossa primeira palestra do ano de 2021 e hoje a reflexão será feita com o nosso amigo Eudes, o tema muito propício para iniciar o ano, né, que é Tua Prosperidade. Seja bem-vindo, Eudes, que Deus o abençoe, receba o nosso abraço fraterno. Então, boa noite a todos aí, é uma alegria estar reunido mais uma vez com os companheiros da União Espírita de Maria Eulália. Sempre estivemos juntos aí ao longo desses anos em cursos, palestras, né? E reuniões que nos foram permitidas ao longo do tempo, criando esses laços aí amorosos com os companheiros desse centro espírita e tantas outras casas espíritas do nosso Mato Grosso. Na noite de hoje, esse tema, Tua Prosperidade, é um tema que suscita aí pensamentos, né? A gente lembra que outros companheiros poderão estar se conectando pelo Zoom, né? Aí a nossa administradora vai ter um trabalho aí durante a palestra de ficar aceitando o convite de todos, né? Enquanto o pessoal vai acessando. E esse tema é um tema, como todos os temas do Evangelho, todos os temas do Espiritismo são oportunos. Tua prosperidade. Quando a gente fala em prosperidade, muitas pessoas podem imaginar que prosperidade seria talvez apenas na ordem do sucesso no mundo, né? Vamos dizer aí prosperidade dos materialistas ou material, prosperidade na política, prosperidade de beleza física, prosperidade de recursos financeiros. E aí nós pensamos, né? Como que nós, sendo espíritas, cristãos ou simpatizantes da doutrina espírita, né, simpatizantes das propostas que Jesus, ao longo desses 2000 anos com o evangelho que ele nos trouxe, como que nós podemos imaginar ou pensar o que seria próspero para nós? Nós espíritas, com o conhecimento que nós já trazemos, né? Da imortalidade da alma, da eficácia, da existência da mediunidade, né? Do reconhecimento de vidas anteriores e vidas posteriores que teremos no mundo físico enquanto encarnados, né? Na necessidade, na importância de praticar a caridade, quanto isso é importante para a nossa evolução. Agora, com essa proposta da prosperidade, todos nós somos conduzidos a ter essa prosperidade na ordem material, para que nós todos sejamos aí prósperos no mundo, né? Então, eu preciso ser próspero enquanto um profissional, eu preciso ser próspero enquanto na educação dos meus filhos, eu preciso ser próspero enquanto nas redes sociais, que hoje não, agora você quer assistir, não, né? E as pessoas estão aí cada vez mais em busca de uma exposição, vamos dizer aí, de mostrar uma felicidade que talvez não é a real, a verdadeira, que ela está vivenciando. E para nós que trazemos o conhecimento do Espiritismo, o conhecimento do Evangelho, Jesus já disse lá atrás, há 2000 anos, que a felicidade não é deste mundo. Então, frase mais clara do que essa, por que a gente ainda insiste em buscar esclarecimentos em outros lugares, em outras coisas, em outras experiências e situações? Essa frase de Jesus é extremamente clara. A felicidade não é deste mundo. E se a felicidade não é deste mundo, como que eu devo, então, pensar em termos de felicidade? Por quê? Porque pessoas que querem ser prósperas, né? Pessoas que estão buscando essa prosperidade, elas estão em busca do quê? Da felicidade. Estão em busca de ser felizes, de ter paz, de mostrar que ela ama a vida, que vale a pena ela ser um pai, ser um filho, ser um funcionário, um profissional, ser um espírita, um católico, um protestante, ser uma pessoa que faz qualquer coisa na vida dele que possa lhe dar e alçar a uma prosperidade. E nessa perspectiva,
da gente olhar a prosperidade sob o prisma do materialista, o materialista ele vai entender que ele só é feliz se ele tiver dinheiro na conta, se ele tiver dinheiro no bolso. Se ele puder, pelo menos 2, 3 vezes no mês, ir ao cinema, frequentar restaurantes e bares durante a semana, poder fazer 3, 4 viagens ao ano, poder trocar de carro o ano todo, conseguir uma formação melhor profissional de 2 em 2 anos, para que ele tenha mais títulos. Isso seria prosperidade para o materialista, né? Vamos dizer aí na política, aquele que se engaja em algum cargo político, a prosperidade dele é ele ganhar a eleição. Seja para vereador, seja para prefeito, seja para deputado estadual, para governador, deputado federal, para senador, ou se ele não ganha nenhuma eleição, a prosperidade política dele é ele ser convidado para estar aí assumindo um cargo de secretário, secretário adjunto, seja de nível estadual ou de nível municipal. Então a gente vê que essas prosperidades, elas estão constantemente no nosso dia a dia, porque o número de pessoas que estão buscando isso é cada vez maior. Por conta do quê? Do destaque que esses cargos, que essas referências vão dar para ele, principalmente nas redes sociais. E existem aqueles também que procuram essa prosperidade na beleza física, né? Uma pessoa que tem condições financeiras, ou trabalhou, ou ganhou algum dinheiro de alguma ordem de herança de família, ela quer estar aí acompanhando essa prosperidade da beleza que existe no mundo, onde ela vai usar os recursos que a ciência está chegando para modificar aquilo que ela entende que não está de acordo com o que ela gostaria. E aí, nessa busca pela beleza física, são várias interferências, várias alterações em busca do quê? Querendo ser próspero, ser feliz. Ou de riquezas, né? Quantas pessoas desejam e acreditam que só vão ser prósperas quando elas ganharem um prêmio na Mega Sena, no jogo do bicho, em algum jogo de azar, ou mesmo se ela for sorteada com um prêmio de alguma coisa, ou ela ganhar muito dinheiro de alguma outra forma, trabalhando arduamente. Mas ela busca a riqueza para ela ser próspera, né? E se nós pensarmos, como estávamos dizendo anteriormente, dentro dessa visão de prosperidade, com essa fala de Jesus que a felicidade não é deste mundo, nós, enquanto cristãos e espíritas ou simpatizantes da doutrina, poderíamos estar aí entendendo que a prosperidade no mundo não vai me levar a lugar algum, neste mundo e nem no próximo. Que a prosperidade do espírito é a real prosperidade, porque ela vai me dar a verdadeira felicidade. Porque se Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, eu tenho que buscar dentro de mim, nos recursos que eu trago de conhecimento, de reflexão, de meditação, e nos livros que eu possa estar lendo, nas palestras que eu possa estar acompanhando, assistindo, para entender quais são os recursos que eu trago dentro de mim para ser uma pessoa próspera. Como que eu quero sair daqui? Se Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, eu vim ao mundo com qual objetivo? Porque muitos de nós ainda nos pegamos acreditando que viemos ao mundo apenas para nascer, crescer, estudar, namorar, ter relações sexuais, casar, ter filhos, trabalhar, ganhar uma série de recursos materiais, aposentar e depois de aposentar hoje, voltar a trabalhar e desencarnar, morrer. Mas se a felicidade não é deste mundo e eu acredito em vida após a morte, eu acredito na lei de causa e efeito, eu acredito na lei da afinidade, da atração, eu acredito na justiça divina. O meu pensamento ele tem que estar um tanto quanto mais maduro espiritualmente e moralmente falando, por conta de buscar entender quais são os meus objetivos. Porque muitas vezes nós estamos abraçando uma doutrina, uma religião, uma filosofia de vida, mas o nosso comportamento fora na sociedade não condiz com esses ideais que estamos abraçando. Porque se seguimos um Cristo que veio ao mundo nascendo no meio de animais,
E quando foi anunciada a vinda dele, há 2000 anos atrás, o rei da época mandou assassinar todas as crianças de 0 a 5 a 3 anos de idade, que foram assassinadas mais de 5.000 crianças naquela semana que Jesus estava prestes a nascer, e ele nasce exatamente num estábulo, no meio dos animais, junto do seu pai e da sua mãe. O que nós estamos buscando no mundo? Sendo que Jesus viveu até os 30 anos, trabalhando na marcenaria junto com José, na casa com sua mãe, e ele acaba morrendo numa cruz. Qual é a prosperidade que Jesus nos demonstra com a vida dele? Qual é a prosperidade que nós estamos enxergando com as nossas análises e reflexões por meio da vida que os apóstolos tiveram, por meio dos espíritos missionários que ao longo da história da humanidade se dedicaram a sensibilizar os homens e as mulheres com a sua maneira de viver, não apenas com a sua maneira de pensar. E muitos de nós estamos aí numa contradição daquilo que pregamos, daquilo que acreditamos como uma forma de pensar e de sentir, e muitas vezes de falar, mas na prática não estamos conseguindo vivenciar isso, porque nós nos deixamos ser contaminados pela prosperidade que os materialistas, que os políticos, que só pensam em beleza, estão buscando projetar para o mundo. Se nós estamos seguindo um homem que andava de sandálias pelos cantos, que dormia em lugares onde não existia conforto, que não tinha onde morar, que não tinha o que comer, um homem que nasceu na simplicidade mais possível na época, um homem que morreu de forma, para os homens do mundo, mais humilhante possível, porque depois que ele desencarnou e foi sendo assassinado, todos aqueles que eram contrários aos ensinos que Jesus nos trouxe, se repetiu em dizer, que nós lemos aí pela literatura espírita, né, em dizer que nós cristãos seguimos um fracassado. Como que nós temos coragem de seguir um homem que morreu crucificado, que foi deixado de lado e sendo preferido um bandido em vez dele? Um homem que vivia no meio de pessoas sujas, pobres, fedidas, doentes, que falava em praças, em montes, em praias. E para muitos dos materialistas, é vergonhoso ainda hoje aquele que segue este homem. Este homem que demonstrou que a felicidade não é deste mundo, mas que a simplicidade deve ser um norte para os nossos caminhos. E aí, olhar para dentro de nós e buscar quais são os recursos verdadeiros que eu trago de pensamentos, sentimentos, palavras e ações condizentes com essa proposta de Jesus, condizentes com a proposta que os espíritos nos trouxeram, com a doutrina que Kardec codificou, que é a doutrina espírita, com a minha vida lá fora, na sociedade, com aquilo que eu estou projetando nas redes sociais, daquilo que eu gosto, daquilo que eu tenho paixão, daquilo que me faz sentir feliz. Porque uma coisa é eu ser feliz, outra coisa é eu me sentir feliz. Porque muitos de nós podemos estar buscando essa prosperidade em sentir feliz, não ser feliz. Porque ser feliz é uma construção. Se Jesus disse que a felicidade não é neste mundo, eu estou, enquanto consciência espírita, consciência de um cristão, ser feliz, sabendo que eu estou construindo esta felicidade. Então, eu não estou feliz, porque eu entendo que aquilo ali não é a felicidade real. Ter um carro zero, mudar para um apartamento novo, ir mudar para uma cobertura, comprar uma casa na praia, mudar de marido, de esposa, separar do relacionamento, comprar roupas novas a todo momento, frequentar bares e restaurantes 3, 4 vezes durante a semana para poder publicar nas redes sociais ou para dizer que eu conheço os lugares da cidade. O que realmente eu estou projetando de mim para ser próspero?
no entendimento enquanto cristão espírita ou, como sempre dizemos, simpatizantes do espiritismo. Porque nem todo mundo se adequa à proposta que o espiritismo nos faz. Por quê? Porque a proposta que o espiritismo nos faz é uma proposta revolucionária no sentido de que temos que olhar para dentro de nós e entender que a felicidade não é deste mundo. Nesse entendimento de que a felicidade não é deste mundo, que a prática da caridade é essencial para a construção dessa felicidade, por isso que está escrito nas obras básicas, fora da caridade não há salvação, muitas pessoas que se aproximam do espiritismo, assistindo palestra, lendo livros, chegam a dizer: eu não entendo o que é ser espírita. Como que o espírita, ele aceita o sofrimento, ele achar que sofrer é o que vai fazer ele feliz? Nós não conseguimos entender como que eu vou entender o sofrimento como felicidade. Aí a gente olha, realmente, né? Cada um está no seu tempo, no seu momento. Como é que nós vamos entender que nós passamos, vamos dizer aí para nós que estamos encarnados nesse final de século XX para início de século XXI, passamos aí pelo, vamos dizer, pelo melhor ano da nossa existência, que foi 2020. O ano que nos convidou a sair da zona de conforto. O ano que tirou pessoas de pedestais, de lugares que estavam acomodadas, que mexeu com a humanidade inteira. Todos nós fomos convidados a lidar com a nossa solidão, ter que ficar em casa. Todos nós fomos convidados a rever as nossas relações que nós estamos construindo ao longo dos anos e das décadas, seja no casamento, seja na amizade, seja no namoro, seja no noivado, seja com qualquer pessoa que com essa pandemia do ano de 2020 colocou à prova tudo aquilo que nós dizíamos estar construindo. No desenvolvimento da paciência, do perdão, da compreensão, da calma, da serenidade, da benevolência, de todas as virtudes possíveis. E o que nós vimos? Pessoas explodindo, colocando para fora os seus medos, as suas inseguranças, os seus conflitos, o seu cansaço, a sua enganação, a sua vida mentirosa e realmente colocando a sua existência no verdadeiro teste que vem nos proporcionar a vida enquanto encarnados, porque a todo momento estamos sendo testados, em qualquer ordem. E se nós observarmos, nesse ano de 2020, todas as raças, todas as cores, todas as classes sociais, estivemos aí sendo convidados a analisar aquilo que estamos vivenciando. As nossas relações, os apegos que ainda temos enquanto espíritas, cristãos ou simpatizantes da doutrina, às pessoas, às coisas que construímos nas relações ao longo do tempo, e estamos vendo aí, além do próprio vírus, que é o coronavírus que eclodiu, outras doenças que surgiram, porque as pessoas não pararam de morrer de infarto, de derrame, de acidente, de assassinato, de suicídio, por conta da pandemia. A pandemia apenas veio nos trazer um outro foco de uma forma de desencarnar. E nós vemos aí pessoas extremamente saudáveis sendo contaminadas, pessoas que não têm hábitos saudáveis sendo contaminadas. Nós ouvíamos dizer que aqui em Cuiabá o vírus jamais ia chegar, porque Cuiabá tem um calor muito intenso e esse vírus era resistente apenas em lugares frios, em lugares úmidos, aonde o clima era diferente daqui. E o que nós vimos? Tudo isso cai por terra, porque todos nós estamos sendo convidados, estivemos sendo convidados e continuamos a realmente entender o que é prosperidade. O que eu projeto enquanto prosperidade? Como que eu quero sair deste mundo se os espíritos dizem que nós reencarnamos para sairmos daqui melhor do que quando entramos? O que eu estou fazendo em termos de pensamentos, sentimentos, palavras e ações para ser um homem, uma mulher melhor onde Deus me colocou? O que eu realmente construí de perdão verdadeiro, de humildade, de simplicidade? Quanto que eu consegui vencer o orgulho, o egoísmo, a mágoa, o rancor, que são sentimentos que nos
acometem cotidianamente, e em 2020 nós fomos convidados a dar uma chacoalhada e fazer uma avaliação se realmente eu estou desenvolvendo virtudes ou se eu não estou, qual que é o meu propósito para o futuro enquanto uma pessoa próspera, em que sentido que eu quero mostrar? Quantas pessoas foram mandadas embora do seu trabalho? Quantas pessoas identificaram que não era esse trabalho que elas estavam realizando há 10, 5, 4, 20 anos, é o que elas queriam continuar e mudaram de profissão no meio dessa pandemia, descobrindo tantas coisas. E a gente pode olhar e visualizar. Esse ano de 2020, para todos nós que estamos no mundo encarnados, ou aqueles que estiveram até o ano passado, foi o melhor ano da nossa encarnação. Ou, se poderíamos dizer, o melhor ano nos últimos 100 anos. Por conta de que talvez nós tivemos aí outras encarnações aí de 30, 20 anos, 50 anos, nesses últimos 200 anos, e nós não tivemos a oportunidade de estar no mundo encarnado no momento em que o mundo estava passando por uma pandemia, onde exigia mudança de hábitos, de pensamentos e de sentimentos. Então a gente pode olhar e analisar que este ano de 2020 foi um ano muito próspero, porque eu me coloquei a teste, nós fomos colocados a teste, ao sacrifício, à renúncia, para realmente, verdadeiramente ver qual que são as minhas necessidades. Todos nós sentimos falta da convivência com os companheiros de ideal espírita nas casas espíritas. Alguns companheiros continuaram algumas atividades, mas a maioria das casas espíritas encerraram suas atividades 100% presencial e só está online. E nós que tínhamos atividades constantes no centro espírita, que trabalhávamos às segundas, às terças, às quartas, às quintas, sexta, sábado, domingo, os dias que eram possíveis, nós estávamos na casa espírita em atividade. E aqueles de nós que usávamos a casa espírita como escape para não resolver e não assumir os problemas dentro do lar, no ambiente de trabalho, acreditando que o fora da caridade seria nos entregar incansavelmente a atividades espíritas, sem ter o comprometimento e o compromisso com a causa. E aí todos nós, isolados, sem oportunidade de exercer essa prática da caridade, o que nós fizemos? O que nós aprendemos enquanto pessoas prósperas? Que nós podemos praticar a caridade e realizar as atividades espíritas, mesmo à distância. Aí a gente está sendo convidado nessa proposta de prosperidade e entender que esse distanciamento veio nos mostrar aquilo que muitos de nós temos receio e talvez não trabalhamos ainda na nossa intimidade, que é o distanciamento daqueles que deixaram este mundo ou de nós que podemos deixá-lo. E estaremos distantes momentaneamente por conta da desencarnação dos entes queridos, dos familiares, dos amigos, de pessoas que não estarão convivendo mais conosco e temos que lidar com essa relação de distanciamento, aonde muitos iriam visitar os pais, os filhos, os avós, não podendo tocar nos pais, não podendo tocar nos filhos, nos netos, com medo de contaminar com o vírus. A lidar com esse distanciamento e trabalhar exatamente o desapego, que é algo muito difícil e trabalhoso que nós trazemos na nossa intimidade, que é o apego às atividades, às pessoas, às coisas e à materialidade. E como que nós estamos sendo verdadeiramente prósperos? Enquanto espírito, falando de algo mais amplo, onde nós podemos estar visualizando que eu não vim ao mundo para brilhar, que Jesus disse, brilha a vossa luz. Mas a vossa luz deve brilhar enquanto espírito, não enquanto encarnado. É lógico que, enquanto encarnado, eu devo batalhar, trabalhar, ir em busca daquilo que eu acredito que vai me ajudar no meu amadurecimento espiritual e moral. Me desvencilhando da vaidade, do egoísmo, né? Que tanto nos pegam e nos fazem mal. Essa mensagem, tua prosperidade, está em 2 livros psicografados por Chico Xavier. Um deles é o livro Estude Viva, psicografado por Chico e Valdo Vieira. É um livro que traz mensagens de Emmanuel e de André Luiz. Sempre nos capítulos, a primeira mensagem é de Emmanuel e a segunda é de André Luiz.
As mensagens de Emmanuel foram psicografadas por Chico e a mensagem de André Luiz psicografada por Valdo Vieira. Em outra obra de Chico Xavier, por diversos espíritos, está essa mensagem Tua Prosperidade, no livro de título Caminho Espírita. E Emmanuel fala dessa prosperidade, né, que não transparece unicamente da face material do teu dinheiro, das tuas posses, da tua casa, dos teus bens. Essa prosperidade se compõe das experiências que ajuntaste, de alma transada, ante as incompreensões que te cercaram as horas, formam-se dos conhecimentos nobilitantes que amealhaste pelo estudo perseverante, com que te habilitas ao privilégio de minorar a fadiga e o sofrimento dos irmãos que te acompanham à retaguarda sem a luz que os norteia. Então a gente vê que a prosperidade verdadeira, como nós já falamos aqui, não está nas coisas materiais. Emmanuel nos traz aqui a reflexão, né, nas experiências que nós ajuntamos. Como que eu vou medir as experiências que eu ajuntei para verificar se eu estou sendo próspero? É apenas olhando para trás e verificando nas experiências que eu tive e nas que eu estou passando, ou que poderei passar no futuro, o que eu estou ajuntando? O que eu estou conquistando de entendimento e compreensão, né? Ante as incompreensões que nos cercam as horas, quantas pessoas difíceis que nós convivemos, pessoas negativas, pessimistas, irritantes, que perseguem, que humilham, que ofendem e que sentem prazer nisso, né? Então, o que eu construí de prosperidade na convivência com essas pessoas? Será que eu estou tendo paciência, sendo tolerante com elas? Né? Formam-se, diz eles, dos conhecimentos nobilitantes que amealhamos pelo estudo perseverante com que nós nos habilitamos. O que estamos fazendo com esse cabedal de conhecimento das palestras, dos estudos, das leituras de livros, né? Há o privilégio também de minorar a fadiga e o sofrimento dos irmãos que nos acompanham à retaguarda sem luz que os norteie. Quantas pessoas estão perdidas na ignorância, no entendimento equivocado, seja do Espiritismo, seja do próprio Evangelho, e o que nós estamos levando para elas de esperança e de confiança enquanto seguidores de Jesus, enquanto seguidores do Espiritismo, né? Emmanuel chega a dizer que ergue-se das palavras temperadas de prudência e de amor que as provações atravessadas com paciência te acumularam no escrínio da alma, transfigurando-te em socorro aos caídos. Quantos de nós estamos conseguindo realmente nos erguer com as palavras de prudência e de amor diante das provações, atravessando essas provações com paciência que estão se acumulando na nossa alma? Porque tudo aquilo que estamos trabalhando na ordem das virtudes estão se acumulando enquanto virtudes trabalhadas, conquistadas, me deixando mais forte, mais corajoso, né? Transfigurando-nos em socorro aos caídos. E nós descobrimos que podemos ajudar o próximo sem estar junto com eles, de tantas formas e de tantas maneiras, né? Avoluma-te nas migalhas do tempo, que sabes extrair obrigações retamente cumpridas, para que te não falte oportunidade de trabalhar no amparo aos menos felizes. Eleva-se para que nós nos elevemos dos gestos de compaixão que amontoamos à custa das disciplinas a que nos submetemos em favor do que amamos, pelas quais adquiristes o teto cada vez capaz de arredar a discórdia no nascedouro. Nós podemos ver nessa fala de Emmanuel, que ele usa uma palavra muito importante para qualquer atividade que a gente vai realizar no mundo ou fora dele. Disciplina. O que chama a atenção dos benfeitores da luz é a disciplina dos seguidores do bem ou daqueles que praticam o mal e têm uma disciplina na prática do mal. Mas vamos falar do bem, aqueles de nós que temos disciplina na prática do Evangelho no lar, da leitura edificante, que temos aquele horário, me recordo claramente de uma companheira que estamos juntos aí na Seara Espírita há mais de 30 anos, de ela compartilhar certa vez que ela construiu o hábito de ler as obras da codificação da doutrina espírita todos os dias da semana. Aproveitando o momento que os familiares estavam dormindo, ela acordava por livre vontade às 5 horas da manhã e das 5 da manhã até às 6 da manhã, ela estudava uma obra da codificação do Espiritismo. Assim, dividindo na segunda-feira o Livro dos Espíritos,
Na terça-feira, o Livro dos Médios. Na quarta-feira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na quinta-feira, o Céu e o Inferno. E na sexta-feira, o livro A Gênese. Reservava 1 hora por dia para ler essas obras, das 5 da manhã às 6 da manhã. Que aí, a partir das 6, começava a acordar os familiares e o tumulto acontecia na casa, mas ela reservava um momento de silêncio para isso. Disciplina. Aí vamos pensar que quando nós temos o hábito da disciplina, que não é apenas no Evangelho no Lar, ou no cumprimento de ir à casa espírita, os benfeitores se aproximam de nós para nos ajudar no entendimento das leituras edificantes, do aprendizado que eu estou buscando ter com o estudo. Como Emmanuel nos diz, né? Conhecimentos, né, nobilitantes que amealhamos pelo estudo perseverante. E onde ele ainda nos diz que avoluma-se nas migalhas do tempo, que sabes extrair obrigações retamente cumpridas, que amontoastes à custa de disciplinas. Nós temos o hábito de tomar o café, ou de dormir, ou de acordar sempre na mesma hora. Isso é disciplina. De chegar no trabalho sempre na mesma hora. Isso é disciplina. E a disciplina nos hábitos saudáveis? Quando que nós estamos criando esses hábitos? Nós realizamos o Evangelho no Lar, porque a gente sabe que naquele dia do Evangelho no Lar, os benfeitores estarão conosco, protegendo o lar, a família, fluidificando a água. Ótimo. Mas e além do Evangelho no Lar? O que eu posso fazer mais para a minha prosperidade, para que eu seja uma alma próspera, no propósito de evoluir, de me transformar em algo, em um ser melhor? Tua prosperidade, diz Emmanuel, brilha nos exemplos de fraternidade com que dignificas a vida, nas demonstrações de altruísmo com que suprimes a crueldade, nos testemunhos de fé renovadora com que levantas os tíbios, ou nos atos de humildade com que desarmas a delinquência. Quantas atitudes prósperas pode sair de mim na construção dessa felicidade, porque eu estou construindo para ser feliz. Eu não estou buscando ser feliz hoje, porque eu entendo que este mundo não é um mundo feliz. Ele está muito distante, milhões de anos distante para ser um mundo feliz. Para aqueles de nós que estudamos as obras espíritas, sabemos que lá no Evangelho segundo o Espiritismo traz as suas mensagens. Como é o mundo de provas, um mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, o mundo feliz, e assim os mundos que o nosso planeta Terra está passando por esses estágios. E o nosso estágio não é de mundo feliz, é de mundo de provas e expiações. Estamos num processo de transição para a regeneração, mas para ser um mundo feliz está muito distante. Então a minha consciência tem que entender o que é ser feliz. É a construção dessa felicidade por meio da disciplina, da renúncia, do sacrifício, do perdão, da abnegação, da humildade, da simplicidade, dessas virtudes tão necessárias que Emmanuel coloca, que a nossa prosperidade brilha nos exemplos de fraternidade. Quantas vezes eu consigo ser fraterno? Com que dignificamos a vida, nas demonstrações de altruísmo com que suprimos a crueldade. E Joana de Ângeles chega a dizer em uma de suas obras, a benfeitora, que Divaldo Franco psicografa, que Jesus foi o ser mais altruísta que a humanidade tem conhecimento. É o ser que venceu toda a crueldade à sua volta, porque é um espírito puro. E nós podemos procurar seguir esse modelo de altruísmo, né, que venceu a crueldade, nos testemunhos de fé renovadora, com que levantas os tíbios, ou nos atos de humildade com que desarmas a delinquência. Sendo humilde, né? E essa fé renovada a todo momento, sem medo, sem desespero, sem angústia, sem desânimo, vigilante, né? E ele encerra dizendo que reparte com o próximo os valores que transportas no espírito. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer-se. Como que eu posso servir, distribuir, sem me empobrecer? Para o rico, ele dá daquilo que está sobrando. Ele não dá aquilo que pode faltar. Então, ele nunca vai empobrecer. Porque sempre quando ele dá algo material, é daquilo que está sobrando na sua conta. Mas e nós, que não somos ricos, o que estamos dando de nós? Porque, conforme Emmanuel, aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer-se. Porque eu estou procurando a riqueza da alma, a riqueza do espírito. Quem
mais deu e quem mais dá sobre a terra é Jesus, o Cristo, cuja riqueza verte infinita dos tesouros do coração. Aí a gente entra num patamar que nessa proposta da prosperidade, nós aí podemos entrar em choque com os prósperos aí que querem ver a prosperidade no material, na política, na beleza física e na riqueza. No livro Vitória sobre a Depressão, Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte, falando nessa proposta da conquista das virtudes. Ela diz que quando a floresta cresce, quando a floresta está crescendo, há um grande silêncio em torno dela. Tudo aquilo que brota da floresta, brota em silêncio. E quando você vê, surgiu aquela planta, aquela árvore, aquela flor, sem fazer barulho nenhum. E ela diz, né? Quando a floresta cresce, há um grande silêncio em torno. Enquanto, tombando alguma árvore, ouve-se o ruído que chama a atenção. Quando algum de nós tombamos e caímos, o ruído é muito grande. Mas quando uma floresta está sendo construída, ninguém enxerga. Só vai perceber depois que ela está grande. Então ela diz que esse fenômeno equivale ao sublime procedimento da aquisição do conhecimento e do amor. Porque quando o amor e o conhecimento está florescendo dentro de nós, ele floresce em silêncio, ninguém reconhece. Nossa, como que você é amoroso? Como que você, conforme Joana de Ângeles diz, né? Como que você é uma pessoa boa? Como que você é uma pessoa que tem conhecimento? É depois de muito sacrifício, de muita renúncia que você constrói. Conforme ela diz, esse fenômeno, quando a floresta cresce, há um grande silêncio em torno, equivale ao sublime procedimento da aquisição do conhecimento e do amor, em grande silêncio, enquanto os desastres que resultam dos desafios não aceitos ou complicados sempre produzem desequilíbrio e atordoamento. Os ruídos do sofrimento fazem parte da existência humana, facultando a cada qual a conquista de si mesmo ante os impositivos das imperfeições que se demoram no íntimo, requerendo aí iluminação e liberdade. E a gente sabe que é exatamente assim. Porque nós mesmos temos uma dificuldade muito grande de reconhecer essa prosperidade que já conseguimos conquistar dentro de nós. Nós não conseguimos enxergar este silêncio da floresta que está sendo construída dentro de nós. Porque nós queremos a coisa para ontem, imediata. Queremos evoluir imediatamente. Não temos paciência. Não estamos aí num processo de autoanalisar-se e ver que nós estamos errando há mais de 2, 3, 4, 5 mil anos, patinando nos mesmos erros. E que nessa encarnação, com o conhecimento do Espiritismo, a oportunidade da convivência no trabalho no bem, do acesso a esse conhecimento tão libertador para a nossa alma, estamos conseguindo modificar pensamentos, sentimentos, palavras e ações que até então desistimos ou tínhamos uma dificuldade muito grande de modificar dentro de nós. E aí vem o Espiritismo com essa proposta. E André Luiz, neste livro, Estude e Viva, ele traz a proposta do bom senso nessa prosperidade, dizendo do uso e abuso, onde ele coloca que o uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. O uso, onde eu tenho consciência de usar, né? Vida sem abuso, consciência tranquila. E aí, quando será que eu posso estar abusando? Ou quando eu estou apenas usando, né? André Luiz diz, uso é moderação em tudo. Quando que a gente consegue ser moderado? Conforme ele diz, uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. Aí nós percebemos que quando as coisas se desalinham, se desequilibram, provavelmente é porque eu estou agindo de que forma? Abusando. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. Ele nos diz que o uso chama-se abstenção. Abstenção é renúncia, é sacrifício.
diante daquele convite. O uso cria a reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem um uso adequado, sem o que surge o erro. A doença é o abuso da saúde, nos diz André Luiz. O vício que surge é abuso do hábito. O supérfluo é o abuso do necessário egoísmo. Abuso do direito, todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta, eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Que nós possamos ter a consciência de usar e não abusar. Ter o entendimento quando nós estamos usando e quando estamos abusando. Ter o entendimento que a prosperidade não está dentro daquilo que o mundo me oferece, mas dentro das oportunidades que a divina lei me oportuniza, para que eu seja transformador onde Deus me colocou, dentro do lar, no ambiente de trabalho, na comunidade que eu convivo, dentro do centro espírita que eu frequento, porque nessa proposta de Joana de Ângeles, na construção da felicidade e da prosperidade, nessa leitura que ela nos traz com essa visualização, que quando a floresta cresce, há um grande silêncio em torno, enquanto tombando alguma árvore, ouve-se o ruído que chama atenção, dizendo que esse fenômeno de quando a floresta cresce, há um grande silêncio em torno, equivale ao sublime procedimento da aquisição do conhecimento e do amor, em grande silêncio, enquanto os desastres, os desesperos nos fazem mostrar o sofrimento e a dificuldade que estamos tendo no aprendizado que a vida nos convida. Nós estivemos aí tendo contato com uma mensagem de um livro que Divaldo Franco lançou agora em dezembro, né? Uma mensagem do Anjo Ismael. E o Anjo Ismael, na leitura dessa mensagem que compartilhamos pelo WhatsApp, no Facebook, para muitos que tiveram acesso, Ismael diz que a pandemia não vai passar. A vacina não vai curar o vírus, não vai tirar o vírus da nossa convivência. Porque o que nós precisamos fazer é aqui dentro. Isso está fora. A nossa prosperidade não está em achar a cura, mas sim em nos transformarmos em pessoas melhores, em não abusarmos, em fazermos bom uso, que é o que nós estávamos falando aí no início, antes de começarmos, né? Que quantos estão abusando e quantos de nós estamos fazendo bom uso dos recursos que todos nós temos. Nós vamos encerrar por aqui por conta do horário, mas para aqueles que quiserem estudar um pouco mais acerca do tema de prosperidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis, nos traz a mensagem Observai os pássaros do céu. No item 6, que refere a essa prosperidade, dizendo, né, para encerrar aqui uma passagem de Mateus, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dias de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nestes casos, Deus fala o sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. E estamos aí sofrendo a consequência. Para aqueles que desejam ler a mensagem inteira, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, item 6. Nós encerramos aqui a nossa participação, que parece ser muito rápida, né, para aqueles que gostam de falar como eu. Muito feliz em aceitar o nosso convite amoroso da Miriam Gomes, que hoje era para o nosso querido irmão do coração, Air Praeiro,
né, da Federação Espírita e secretário do município de Cuiabá, está realizando essa palestra pela Federação Espírita de Mato Grosso, mas ele está em São Paulo tratando de Covid, né, que as nossas orações possam chegar até ele, que era para ele estar hoje aqui realizando este momento de convivência, o nosso irmão Air Praeiro, neto do nosso senhor Praeiro, né, Aristotelino Praeiro, que está em São Paulo tratando aí do Covid. Mas agradecemos o convite e a felicidade de poder estar reunidos com os companheiros do Centro Espírita União Espírita de Maria Eulália. O convite da nossa Miriam, da nossa Carmen Lúcia, Milúcia e todos os companheiros aí que nos convidaram. E agradecendo aqui de coração o convite de vocês que aceitaram o convite de estar conosco nesta noite, participando da palestra com esse tema, Tua Prosperidade. De coração agradecemos e convidamos todos para fechar os seus olhos. Fazemos a prece de encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, por estarmos iniciando mais um ano, por termos aí mais 365 dias e oportunidades de fazer a diferença, de fazer com que nós nos prosperemos, de buscar ser feliz, construindo essa felicidade por meio do desenvolvimento das virtudes. Agradecemos, Senhor, o lar que nos acolheu nessa encarnação, a família da qual fazemos parte. Agradecemos os nossos pais que nos deram a vida nesta encarnação, que nos aceitaram como filhos, que nos deram nome, nos criaram, nos educaram, cuidaram de nós da forma como entendia que era melhor. Agradecidos somos por chegar onde chegamos. Agradecemos o trabalho que nos dá o pão de cada dia. Agradecemos a Cuiabá, onde estamos aí desenvolvendo profissionalmente, emocionalmente, socialmente, desenvolvendo por meio de todas as formas possíveis que a vida nos convida. Agradecemos por estar vivendo neste país que é tão desafiador, que a todo momento nos convida a renovar o nosso propósito, aumentando a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança. Estenda, Jesus, as bênçãos que pedimos que derrame sobre os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, para aqueles demais habitantes de Cuiabá, os que estão nos hospitais, nas UTIs, embaixo de ponte, de viaduto, os que estão passando fome, passando frio, que sofrem com as chuvas, com o calor, que estão nos abrigos de idosos, nos orfanatos, nos presídios, os que se prostituem, os que se entregam à irresponsabilidade, à desonestidade, à corrupção, os que mentem, os que traem, os que enganam, envolvendo também, Senhor, todos os servidores da Tua seara que estão espalhados por todos os cantos. Envolva, Jesus, o nosso Brasil, esse lindo planeta Terra. Pedimos que fluidifique as águas que estão colocadas nas mesas do nosso lado, em garrafas, jarras e copos, que nos dê o passe, que possamos recebê-lo conforme nosso merecimento. Envolva os benfeitores da União Espírita de Maria Eulália, os trabalhadores no plano espiritual, os trabalhadores encarnados, a diretoria dessa casa espírita de tanto amor e carinho. Envolva, Jesus, os nossos dirigentes, os dirigentes dos países deste mundo, para que se sensibilize com a necessidade que a população de todos os cantos necessitam, de urgência, de investimento na melhoria da vida e na consciência. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos o Teu Evangelho e o Espiritismo conforme estamos aprendendo, superando as nossas dificuldades, vencendo os nossos medos, fortalecendo a nossa fé e aumentando a nossa coragem. Que Maria, Nossa Senhora, Sua amada Mãe, que olha por todos nós, possa derramar o seu manto de luz, como pedimos que os seus benfeitores estejam presentes, nos abençoando, protegendo os nossos lares, todos aqueles que amamos, aqueles que nos amam, aqueles que estamos aprendendo a amar e aqueles que estão aprendendo a nos amar como somos. Gratidão, Senhor, que assim seja. Passo a palavra para a nossa presidente, Carmen Lúcia, para o encerramento dessa noite.